falta é branda, vou aplicar uma advertência. Aí eu faço uma advertência verbal, né? De boca só beijo. Lá na frente, daqui a 6 meses, a pessoa não vai lembrar daquela advertência. Glaubinho, sem muita delonga, vamos falar sobre esse tema que tem crescido muito nos nossos eventos, muita dificuldade com contratação de motoboy, processos trabalhistas. O Brasil está batendo recorde de processos trabalhistas historicamente. Isso tem muito aquela função de posicionamento de governo A ou B, ou é algo mesmo que o empresário está errando, ou a lei está sendo muito severa? Como que você vê esse cenário, primeiro, de muitos processos trabalhistas? Olha só, eu acho que a informação está muito disseminada. Hoje a gente tem um número muito maior de informação e de informação errada. De informação errada, entendeu? Hoje tem o jurista ali de TikTok, aquele povo que faz a dancinha, que engaja e tal. E esse pessoal, às vezes, aparece com informações que são críveis, são salutares, são interessantes, são verdadeiras, como também propagam mentira. Mas tomam a frente do empresário, que não para propagar o que é certo. Eu acho que se você é o transmissor da informação, você consegue dar a informação correta e fazer sua operação rodar da forma mais adequada possível. Eu outro dia estava conversando com um empresário, ele falou que a funcionária não foi trabalhar e falou com ele que era um direito dela, que ela tinha visto um vídeo de um advogado no TikTok. Você falou isso, eu lembrei, a pessoa foi e faltou com essa desculpa. Quando ela voltou, ele mandou ela embora. Então, assim, o funcionário também está muito enviesado em não se aprofundar nos temas. Mas eu sei que muitas vezes ele acaba, talvez, vendo algo que faça sentido e ele está na razão. Então, como é que você vê o nosso setor, principalmente? São pessoas que normalmente não estão lá porque tiveram opção. Eu vejo que muito empresário começou porque a única saída era o ramo de alimentação. O cara é tão focado na operação que ele não entende nada de direito. Eu vejo usando funcionário para fazer marketing e não tem... Como é que funciona essa parte? Assim, por onde você acha que tem que começar a consciência do empresário? Eu acho que todo o problema que existe, ele vem desde já na contratação, certo? Hoje a gente trabalha para tapar buraco. Tô precisando de alguém, vou colocar alguém ali, aí eu vou, já coloco o cara sem carteira assinada, porque não tem tempo de fazer exame, aí tá faltando alguém na operação, entendeu? Aí o erro começa aí. Quando o erro começa aí, eu não faço uma entrevista adequada. Entrevista a pessoa só com RH e esqueço do operacional. Esse pessoal vem armado, né, para poder, de certa forma, responder as coisas como mais lhes convém, né? Segundo ponto, eu não tenho um momento de integração. Eu não explico a necessidade da presença daquele cara, por que ele tem que ser assíduo, que ele tá ali num time, que é uma engrenagem, que vai rodar todo mundo de forma conjunta. E também não mostro para ele que a pessoa que é assídua, ela é reconhecida. Ela é parte do negócio, ela é parte da operação. As pessoas têm essa necessidade hoje em dia e tem a necessidade também de ver o valor no trabalho, né? Porque hoje em dia o que é vendido é que você não precisa trabalhar, que basta ali trabalhar 2, 3 horas por dia, que tá tudo certo. E perfeito. Só que é algo que não é compatível com o negócio, né? Talvez seja em outro ramo, né? O ramo. Total. Claudinho, você falou um negócio interessante. Então, você considera que o erro dos processos que vem começa logo no primeiro contato com a pessoa que entrevista? Eu entendo que sim, porque é naquele momento que tu vai enxergar quem é que tu tá colocando dentro da tua operação. Naquele momento é que tu vai informar qual é a cultura da tua empresa, qual é a cultura do teu negócio, para que tu precisa dele, o que ele vai fazer, como ele deve agir no dia a dia. Ninguém para comunicar isso não, só solta lá dentro. Tá, Glaubinho. E aí, documentalmente? Aí parece que você tá me dando uma consultoria. Eu tô gostando do tema que você tá me dando e eu falo muito isso. As pessoas, eu trago no evento um caso que um cara desligou uma pesquisa que deveria estar sob tal temperatura durante 50 anos. Porque quando foi feita a integração dele, ninguém avisou que não poderia desligar aquele botão e aquele movimento daquela geladeira fazia um barulho. E incomodava ele. Eu falo muito isso. Então você está me dizendo que contratou. Aí quais as ferramentas que eu tenho para fazer esse processo e ter tranquilidade que, bom, esse cara entendeu que tudo que está combinado, está dentro da lei, foi acordado, ele assinou. Como é que funciona documentalmente? Primeira coisa que eu acho que deve existir é a seguinte: tua empresa tem que ter uma política. Onde tu vai dizer o que tu espera do empregado, quais os indicadores que ele tem que atingir, o que tu busca. E essa política ela é criada de acordo com os conflitos do dia a dia. Eu gosto muito de focar no erro. O erro é que gera um processo bem definido, entendeu? Legal. Cada erro que você tem, você vai parando arestas ali, né? Então, tua empresa tem que ter uma política e essa política tem que ser comunicada no momento da contratação, certo? Segunda coisa também que eu acho salutar.
Você explicar que o cara que, de certa forma, faz o que tem de fazer, ele vai ser reconhecido, ele vai ter uma série de benefícios, entendeu? Benefícios esses que muitas das vezes são coisas que são presentes na vida daquele cara, entendeu? E não tem cargos. Eu tenho como ter essa política de benefício pautada na meritocracia. Então eu chego para o momento da entrevista, vejo que é a pessoa, faço um teste de perfil, entrevista com o operacional, comunico a política da minha empresa. E quando aquele cara for começar a trabalhar, eu crio um momento de integração, onde eu vou explicar o que eu espero dele, o que ele tem que fazer, o cuidado que ele tem que ter, o prazo para entrega de atestado, o procedimento para aferição de atestado. Ele tem que saber que eu estou atrás de cada médico para poder saber como proceder com aquilo ali. Às vezes a gente dá até sugestões, Rafa, de todo atestado, eu tenho um departamento ou na empresa, ou externo, terceirizado, ele ser aferido por outro médico. Para o médico ver se de fato há necessidade daquele afastamento. Glauber, isso vai coibir? Cara, eu acho que aquele atestado condescendente ele vai deixar de existir, porque o cara sabe que está sendo visto, porque ele vai ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho, entendeu? Então, chega, comunica o que tu espera do cara, o que é que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, aí ele vai saber o que fazer. Mas essa comunicação, ela é verbal? Verbal. Escrita? Ela é verbal, o cara vai colocar o ciente dele num documento de que ele ouviu, porque ele vê isso com uma maior seriedade. Documento esse seria um contrato de trabalho com uma série de regras, uma política, um termo de uso de imagem, um acordo individual de compensação de jornada. Desse documento vai ter todas as regras do teu estabelecimento, é um documento feito para você, entendeu? E tu vai explicar para ele. Isso no contrato de trabalho, já vem com tudo isso. Com tudo. E sabe por que esse modelo do jogo é legal? Porque às vezes chega, cara, o pessoal tem um tal do manual do colaborador, que é legal, é válido. Só que ele tem um livrinho lá, cheio de figurinha, com negócio. Quem faz manual de colaborador não fica com raiva de mim, é só uma sugestão, tá? A teoria do conflito, acabei de falar nisso. Legal. Mas eu penso que não adianta ter um documento se eu não comunico pros caras. Ninguém tem um hábito mais de ler, não. Então tu vai desenhar pra ele o que tu precisa. Cara, eu preciso disso, disso, disso e daquilo. Antes do cara começar a trabalhar. Ele entendendo, ele vai saber a cultura da tua empresa, ele vai saber os valores da tua empresa, ele vai ver que aquilo aí tem seriedade, porque ele deu o ciente dele no documento. Diferente daquele manual do colaborador que eu digo, esse aqui é o manual da nossa empresa, leva pra sua casa, dê uma lida, pergunta quando é que ele lê. Nunca. Então isso vai ser verbalizado, vai estar escrito no documento que ele assinou, que já é a negociação entre as partes de todos os acordos. E depois vem a comunicação visual dentro da empresa que reforça. Seria isso? Com certeza. Comunicação, Rafa. O problema das pessoas hoje é comunicação. Concordo. Ninguém sabe se comunicar. Ninguém usa o canal adequado. Ninguém usa a forma adequada de falar. Tu tem que entender o perfil da pessoa que está lidando contigo. Como é que tu vai ter uma forma de se relacionar com ele? E esse diferencial tu consegue ter, porque tu tem um repertório de vida maior para ter isso, entendeu? Perfeito, claro. O empresário, né? Aí você falou de 3 comunicações e tem a quarta que eu digo que faz você perder o seu negócio, que é aquela não verbal, que é não ter essas 3 comunicações ou ter de forma falha, não exigindo execução, que quando o funcionário entra e é abordado por outro, o outro está só reclamando, só questionando, prejudicando a empresa, tirando o ânimo daquele cara de trabalhar. A gente vê isso o tempo todo, né? Cara, eu vejo isso como um problema de gestão. Não adianta de nada eu chegar e comunicar uma ideia para uma pessoa que eu busco dele e se ele age de forma diversa eu não faço nada. Às vezes eu chego nas empresas, Rafa, o cara diz, isso aqui é uma família. Beleza, um aspecto familiar dentro de uma empresa é política de pertencimento. Não é eu estar emprestando dinheiro que ele não vai pagar, ainda vai se entregar de mim. Não é eu estar aceitando o cara chegar atrasado, não é eu estar aceitando o cara estar faltando e não fazer nada. É eu explicar para ele, compra a ideia, vamos junto aqui, tu vai ganhar mais, tu vai crescer, tem essa política, tem isso, o nosso colaborador aqui é valorizado, entendeu? E assim, o cara chega, comunica as regras, comunica, mas não cobra. Eu chego e digo, um prazo para atestado é 48 horas, certo? Se eu não trouxer em 48 horas, a falta não vai ser abonada, irmão. A falta não vai ser abonada. E se eu, porventura, perdoo? Nenhum vai trazer no dia. Do mesmo jeito, o jogo de palavras. A pessoa chegou atrasada, não foi um atraso expressivo aqui não, de 20 minutos. A falta é branda. Vou aplicar uma advertência. Aí eu faço uma advertência verbal, né? De boca só beijo. Lá na frente, daqui a 6 meses, a pessoa não vai lembrar daquela advertência,
você não vai lembrar. E a discussão que era para ser tratar um problema, ela perdeu o objeto. Ela vai dizer respeito ao quê? Quem tá mentindo, o empregado ou o gerente? A gente tá falando sobre mentira ou sobre problema? O problema é atraso, ninguém tratou o problema. Se você gostou desse conteúdo, clica nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro no seu delivery.